Se você é a pessoa que tem muitos sonhos e muitos projetos, todos começados, mas muitos para acabar, hoje eu vou falar com você. Hoje nós vamos descobrir como despertar na pessoa de perfil sanguíneo a vontade de continuar e, de fato, realizar seus sonhos, de fato, realizar seus projetos. A pessoa de temperamento sanguíneo, ela tem facilidade de começar muitas coisas, mas dificuldade em finalizar todas as coisas. Então, os sonhos e os projetos dela acabam se acumulando em várias coisas e poucas coisas têm um cabo, poucas coisas chegam de verdade à realização. Mas nós vamos trabalhar nisso e vamos passar de sonhadores a realizadores, beleza? Para isso, nós vamos contar com a ajuda do nosso amigo aqui, o livro O Temperamento que Deus lhe deu. Nós vamos fazer uma leitura e aos poucos nós vamos comentando o sentido. Aí você vai observar se você consegue se identificar com alguma dessas leituras aqui que nós vamos fazer, ou se você conhece alguém também que tem um perfil parecido com o que nós vamos tratar aqui hoje. Vamos seguir? Começando. Sanguíneos são animados e ansiosos logo de cara. São entusiasmados, cheios de ideias e ávidos por começar. Sanguíneos adoram uma novidade. De fato, eles ficarão animados para começar inúmeros projetos. Mas algumas raças são corredoras e outras maratonistas. O sanguíneo precisa de ajuda com as longas corridas. Então, ontem a gente estava falando sobre o melancólico. O melancólico, ele precisa começar. O sanguíneo, ele começa. Só que ele tem dificuldade em finalizar seus projetos. Como as impressões não são duradouras, são rapidamente seguidas de novas impressões. Como resultado, o sanguíneo parece ser volátil e mutável em seus humores ou caprichos e tende a ser fraco em termos de continuidade. Então, ele começa alguma coisa, mas ele não tem força para finalizar aquele projeto. Com seu vivo interesse pelas pessoas e pelas habilidades sociais, o sanguíneo também estará mais do que disposto a ajudar nos projetos de outras pessoas. O sanguíneo é muito bom para ajudar as outras pessoas, porque ele gosta muito de se relacionar, ele gosta de estar no meio de gente e ele gosta de participar dos projetos. Também solicitará ansiosamente a sua ajuda para trabalhar nos projetos dele. Ele é um vendedor nato. Com sua grande facilidade para falar, pode até mesmo vender para você uma ideia com a qual ele mesmo não está comprometido. De tão bem que ele fala, ele vai vender aquela ideia. O sanguíneo é otimista e tende a ignorar dificuldades. Como resultado, pode não considerar cuidadosamente obstáculos verdadeiramente significativos quando está desenvolvendo um plano. Quantas vezes os pais não ouvem de uma criança sanguínea: "Ah, esse teste vai ser moleza"? Então, o sanguíneo, ele vai atravessar uma piscina olímpica. Ele acha que vai ser moleza, e ele não vai preparado. Ele vai preparado com 50%, assim, não é preparado. Ele vai com 50% daquilo que ele precisa para atravessar essa piscina olímpica. E ele não percebe que ele está só com 50%. Ele acha que ele já está com todo o gás, quando na verdade ele precisa observar, porque quando ele chegar no meio da piscina, ele vai precisar de mais 50% de energia. Se você é sanguíneo, é naturalmente amigável, relacionamentos são importantes para você e você tenderá a concordar com seus amigos. Você tende a concordar com seus amigos com facilidade? Gosta de estar no meio de pessoas? Talvez você seja sanguíneo.
Portanto, você talvez tenha que tomar cuidado para não tirar conclusões precipitadas, deixar que suas decisões sejam influenciadas pelo que as outras pessoas gostam ou querem, ou ser levado por indivíduos sem escrúpulos. Bom, como o sanguíneo ele gosta de estar no meio de gente, pode ser que ele encontre algumas pessoas que não vão levar ele para o melhor caminho. Então, o sanguíneo ele precisa ficar prestando atenção nessa situação, porque ele tem tendência a concordar com as pessoas. Aí ele precisa fazer um discernimento para ver se aquilo vai ser bom ou não. Seu temperamento sanguíneo pode não enxergar todos os obstáculos ou potenciais dificuldades envolvidas em determinado curso de ação. Então, você talvez faça uma escolha imprudente. Escolhas imprudentes são escolhas perigosas. O sanguíneo, às vezes, ele vai inocente para alguma atividade que ele vai fazer. E ele não percebe de tudo que ele vai precisar para executar aquela atividade. Já, por exemplo, o melancólico, ele faz muitas análises, né, de tudo que ele vai precisar. Aí até amarres. E o sanguíneo não. O sanguíneo ele vai achando que ele tem condições de finalizar. Ele não costuma fazer uma análise profunda para saber que ele vai, quando ele chegar em 50% da obra, ele vai conseguir de fato finalizar. Se você trabalha com o sanguíneo, talvez descubra que ao mesmo tempo em que ele é altamente criativo, inspirador e pode facilmente gerar entusiasmo para um novo projeto, sua tendência ao excesso de confiança e reflexão insuficiente acerca dos detalhes ou falta de comprometimento podem facilmente resultar em um projeto inacabado ou que recai nos ombros dos outros. Então, o que falta aqui para o sanguíneo? Reflexão, não percebe? Ele tem excesso de confiança, o sanguíneo tem excesso de otimismo. Já o melancólico já é ao contrário, ele é meio que pessimista. O sanguíneo, ele tem excesso de confiança, mas é uma confiança meio diferente do colérico. A confiança do sanguíneo é uma confiança de que, sem que ele precise fazer muito esforço, as coisas darão certas. Vamos lá. E outra coisa, o que pode acontecer? Ele pode começar as coisas e deixar para o colega do lado finalizar. Agora, imagine se o colega do lado vai gostar disso. Pode ser que não, né? Pode começar a dar atritos. Nosso garoto de 13 anos exibe autoconfiança sanguínea clássica. Ele tem certeza, o sanguíneo sempre tem certeza, de que todas as garotas gostam dele, que ele é o garoto mais engraçado da classe e que vai tirar um A em todo no seu boletim. Quando faz uma prova difícil, chega em casa prevendo um A. Quando recebe o teste de volta, tirou B-, sempre. Não entendo isso, lamenta. Tinha certeza de que tinha acertado tudo. No momento em que surge o próximo teste, ele esqueceu esse revés e prediz outro A. Então, o sanguíneo, ele esquece as coisas com facilidade. Ah, não deu certo daquela vez? Mas na próxima oportunidade, ele pode começar esse ciclo novamente. Achar que ele vai conseguir sem que ele precise empenhar um esforço genuíno. Chega na hora, ele não entende, ele não consegue. E o sanguíneo, se ele não tiver o autoconhecimento, ele não vai entender o que está acontecendo. Ele não vai entender que, na verdade, precisaria de um pouco mais de esforço dele para ele atingir aquele objetivo. Vamos lá. Nós temos que ajudá-lo a conectar os pontos entre o trabalho duro e bom estudo, os hábitos e o ar que ele quer tanto alcançar. Então, precisa fazer a ligação. Para ele chegar naquele ponto, ele vai ter que executar um bom trabalho, mais do que ele imagina. Sanguíneos enfrentam seu maior desafio ao tomar medidas prudenciais.
em vez de impulsivas, em sua atenção aos detalhes e na sua continuidade. Como corredores de longa distância, os sanguíneos devem desacelerar para continuar. Eles estão atentos a todos os detalhes importantes? Não estão. Têm considerado todos os obstáculos? Meditam acerca das coisas ou apenas esperam que tudo corra bem? Não. Então, o sanguíneo, ele precisa passar por todas essas etapas aqui. Se você se percebe sanguíneo, você vai precisar se fazer todas essas perguntas aqui, ó. Estar atento a todos os detalhes importantes, ter cuidado com todos os obstáculos, meditar acerca das coisas que ele espera que corra bem. Então, na verdade, precisa se fazer um planejamento, traçar uma rota. Todos os temperamentos, eles precisam sentar para fazer algum tipo de reflexão, né? A do sanguíneo, no caso, é essa daqui. Ele vai precisar sentar, traçar toda a rota dele e seguir passo a passo nessa rota dele, observando todas essas questões aqui. Se ele está considerando tudo que ele vai precisar para conseguir chegar no fim. Ainda assim, devido ao seu otimismo, insight e bom ânimo, eles serão uma adição bem-vinda a qualquer equipe. E se lhe falharem, irão se reerguer e começar de novo. O que acontece? Todos os temperamentos são necessários nos ambientes. Cada um executa a sua parte. Então percebe que todo mundo tem lugar? Todo mundo tem o seu lugar. Ponto-chave para o sanguíneo. Trabalho duro mais paciência é igual a recompensa. Aqui, a chave do sanguíneo, o remédio para o sanguíneo. Trabalho duro mais paciência, que é igual a recompensa. Se ele não fizer isso, ele não vai ter a recompensa e ele vai buscar outras coisas e vai sempre ficar nesse círculo. Lembre-se, seu sanguíneo, lembre seu sanguíneo de que o trabalho duro compensa. Amarre diretamente seu trabalho a uma recompensa que ele realmente quer. Então, o sanguíneo precisa estar sempre se lembrando e ser lembrado da recompensa para que ele refaça suas energias e continue seguindo o caminho. Certifique-se de que seja recompensado ao longo do caminho. Pequenas recompensas para ajudá-lo a perseverar até o fim. Eventualmente, ele irá desenvolver o hábito. Reconheça sucessos e aponte como o trabalho duro e perseverança contribuíram para o sucesso. Então, é aquela questão, vamos fazer por partes também, vamos ter uma pequena recompensa a cada parte cumprida e vamos trabalhar nessa questão da perseverança, porque é com ela que nós vamos conseguir chegar lá. Você pode estudar isso com mais profundidade? Conduza seu sanguíneo através do processo de estudar ou realizar uma tarefa em maior profundidade e com atenção aos detalhes. Então, se eu estou do lado de uma pessoa sanguínea, é isso que eu preciso trabalhar com ela. Procurar me atentar aos detalhes, estar com essa pessoa e trabalhar com ela nos detalhes. E se eu for sanguíneo também, trabalhar nos detalhes. Ele quer terminar com pressa e realizar a tarefa com uma pincelada. Às vezes isso não é possível. Mostre como é observar os detalhes. Sanguíneo quer passar direto. Enquanto ele é jovem, desenvolva seus poderes de observação jogando jogos de memória ou fazendo contar exatamente o que aconteceu em um show. O sanguíneo, ele precisa trabalhar essa questão do detalhe. Por isso que ele está orientando a fazer o sanguíneo contar histórias, para ele ir relembrando, ir acostumando com uma vida que precisa de detalhes.
Depois, desenvolva discernimento, questionando a validade dos argumentos que ouve no noticiário ou lê no jornal. O que é fato? O que é opinião? Então, ele vai dar uma olhada no noticiário e no jornal e ele vai precisar distinguir o que é fato que uma pessoa disse ou o que é opinião dela. Posso ajudá-lo a montar uma rotina? Ajude os sanguíneos a planejar metas provisórias para mantê-los na tarefa, com recompensas, e defina uma programação. Reflita sobre os resultados positivos que alcançarão através da disciplina e do planejamento. Compre um planejador e revise-o semanalmente. Então, o sanguíneo, ele precisa desse acompanhamento, precisa de uma agenda, precisa estar tudo bonitinho lá, descrito na rotina dele. Quer dizer, uma agenda todo mundo precisa, né? É sempre bom ter uma agenda. Mas o sanguíneo, mais ainda, detalhar bem os passos que ele precisa, procurar distinguir o que é uma coisa do que é outra, para que ele consiga, de fato, chegar no objetivo dele. E não ficar pulando de galho em galho, como nós dissemos. Às vezes essa expressão é até estranha, né? Pular de galho em galho. Mas é uma expressão usada assim, que eu quero dizer, começa um projeto, aí de repente se encanta com outro, de repente deixa outro para outra pessoa, e isso pode afetar muito a vida do sanguíneo. Como a gente já disse, pode afetar sua vida financeira, seus relacionamentos, sua saúde, e etc. Vai afetando. Por quê? Porque quando que nós não estamos na nossa melhor forma, e aqui nós estamos tratando de chegar na nossa melhor forma conforme os nossos temperamentos, é o que acaba acontecendo. A gente acaba desestabilizando as áreas da nossa vida. Aliás, nós estamos estudando essa questão dos temperamentos, do autoconhecimento, justamente para buscar uma estabilização, uma harmonia nas áreas da nossa vida. Através do autoconhecimento, a gente consegue conhecer nossas forças e nossas fraquezas, e assim nós vamos ajustando. Certo? Me faltou a palavra agora. Bem, fica com Deus. Um forte abraço. A gente se vê. Se você gosta desse tipo de assunto, considere se inscrever no canal. Se você conhece algum sanguíneo, considere enviar para ele. Ou se você é um sanguíneo, dá uma olhada novamente, observa, procura trazer para você essas situações e comece fazendo o básico, o basiquinho. Comece se questionando, comece montando sua agenda, comece buscando os detalhes das coisas e percorrendo a trilha de pequenos projetos. E assim nós chegamos nos grandes, porque as coisas dão certo quando nós fazemos o básico bem feito. E o básico bem feito transforma vidas. Até mais, fica com Deus, um forte abraço, a gente se vê.